Senhora José de Alencar, terceira parte, capítulo 9. Seixas, surpreso e agitado pela proposição da moça, refletiu por um momento. O resultado dessa reflexão foi aproximar-se da mulher, ocupada nesse momento a ver os peixinhos vermelhos do tanque fervilharem à tona d'água para devorar os bocados de um jambo com que ela os tentava. Estes peixes agora advertem, disse Fernando. Se amanhã a aborrecem, mandará que os deitem fora e que os deixem morrer à fome? A moça ergueu para o marido os olhos cheios de surpresa. Talvez nunca lhe acontecesse refletir sobre este problema social, continuou Fernando. O senhor tem o direito de despedir o cativo quando lhe aprouver? Creio que ninguém porá isso em dúvida, respondeu Aurélia. Então entende que depois de privar-se um homem de sua liberdade, de o rebaixar ante a própria consciência, de o haver transformado em um instrumento, é lícito, a pretexto de alforria, abandonar essa criatura a quem sequestraram da sociedade? Eu penso o contrário. Mas que relação tem isso? Toda. A senhora fez-me seu marido. Desde que impôs-me esse destino, sacrificou meu futuro. Não tenho direito de negar-me o que paguei tão caro, pois paguei o preço de minha liberdade. Essa liberdade eu a restituo. E pode me restituir com ela o que perdi alienando-a? Receia talvez o escândalo que produzirá o divórcio. Não há necessidade de publicarmos nossa resolução. Podemos viver inteiramente estranhos um ao outro na mesma cidade e até na mesma casa. Se for preciso, temos o pretexto das viagens por moléstia, da mudança de clima, do passeio à Europa. A senhora fará o que for de sua vontade. A minha obrigação é obedecer-lhe, como seu servo, contanto que não lhe falte com o marido que a senhora comprou. Aurélia fitou no semblante de Seixas um olhar soberano. Acredita que eu possa mudar de sentimentos para com o senhor? Não tem esse receio. Se não estivesse convencido que o amor entre nós é impossível, não estaria aqui neste momento. Estranho sorriso iluminou a fronte de Aurélia, que vibrou com um gesto de sublime altivez. Qual é, então, o motivo por que não aceita o que lhe ofereço? O que a senhora me oferece custou-lhe 100 contos de réis. E receber esmolas desse valor é roubar ao pródigo que as deita fora. Como quiser, disse Aurélia desdenhosamente. O senhor pensa de certo que sua presença me incomoda, e por isso lhe sorri a ideia de impô-la como uma contrariedade. Engana-se, pode ficar. Não era para mim, mas para si mesmo que oferecia-lhe a separação. Rejeita? Melhor. Não poderá queixar-se pelo que venha a acontecer. Apesar da recusa de Seixas, suas relações com Aurélia tornaram-se, desde aquela tarde, mais esquivas.
A moça já não caprichava, como nas primeiras semanas, em passar a maior parte do tempo na companhia do marido. Este, de seu lado, receando tornar-se importuno, conservava-se arredio, enquanto a mulher não manifestava o desejo de tê-lo perto de si. Dias houve em que não se viram. Seixas saía muito cedo para a repartição. Aurélia ia jantar com alguma amiga. Só no outro dia, às 4 horas da tarde, se encontravam de novo. Essas tardes em que Fernando ficava sozinho em casa, pois Dona Firmina acompanhava Aurélia, ele se aproveitava para ir ver a mãe, que ainda habitava na mesma casa da Rua do Hospício. Excitava reparo entre os conhecidos de Dona Camila que o filho a deixasse na vida obscura e necessitada, em vez de chamá-la para sua companhia, ou, pelo menos, de ajudá-la a passar com outra decência e abastança. Dona Camila não se queixava, mas apesar de seus extremos por aquele filho e da abnegação de sua ternura, tinha estranhado consigo que Fernando, depois de casado, não pensasse em dar às irmãs uma lembrança qualquer. Muito raras vezes aparecia Fernando em casa da mãe e de passagem. Nisso não reparava Dona Camila, embora lamentasse que a posição do filho e seus deveres sociais não lhe permitissem possuí-lo por mais tempo. Mariquinhas, a princípio, excitava a mãe para irem à casa de Seixas nas Laranjeiras e até para lá passarem um dia. A mãe, desabituada à sociedade, receava-se da crítica de Aurélia. Todavia, essa razão não a demoveria se Fernando insistisse. Porém ele, ao contrário, fez-se desentendido e desconversou aos primeiros rodeios da irmã. Não passou despercebida a Aurélia essa esquivança da família do marido. Uma tarde em que Seixas recebeu à sua vista um bilhete de Nicota, ela o interpelou. Sua família, depois da noite de nosso casamento, nunca mais voltou a esta casa. Será por meu respeito? Não, o culpado sou eu que nunca lhes falei nisso. E por quê? Julgam-me feliz. Não quero roubar-lhes essa doce ilusão. Aqueles que nos visitam e que frequentamos não andam iludidos? São indiferentes. Olhos de mãe leem na alma do filho como em livro aberto. Aquilo o que não veem, adivinham. Quer fazer uma aposta? Sobre? Sou capaz de enganá-la como tenho enganado a todos. É possível. Ela não é sua mãe. O bilhete de Nicota comunicava a Fernando o dia que fora marcado para seu casamento, o qual celebrou-se na seguinte semana em um sábado, conforme o uso geral. Seixas ocultou da mulher essa particularidade. Na tarde em que devia ter lugar o casamento, saiu de casa a pretexto de fazer uma visita a um ministro e assistiu à cerimônia. Levara à irmã uma joia, mas de valor insignificante para sua riqueza. Essa mesquinheza, junto à circunstância de apresentar-se a pé, fizeram suspeitar às pessoas presentes que a imprevista opulência abalara o caráter de Seixas, a ponto de transformá-lo, de perdulário que era, em refinado avarento. Outro casamento efetuou-se por esse tempo. Foi o do doutor Torquato Ribeiro com Adelaide Amaral.
Dias antes, o noivo recebeu por intermédio de Lemos um recado de Aurélia, que pedia-lhe o seu recibo de 50.000 réis, pois chegara a ocasião de pagá-lo. Foi Ribeiro às Laranjeiras, cogitando na surpresa que a moça lhe preparava. Aqui tenho o que lhe devo. As 3 cifras são o presente de Adelaide. Ribeiro abriu o papel. Era uma letra ao portador de 50 contos passada pelo Banco do Brasil. Ele fez um gesto de recusa. A moça atalhou-o. Não tenho direito de rejeitar. Foi o preço da minha felicidade. Meu tio garantiu ao Amaral que o senhor possuía este dinheiro, sem o que ele não consentiria em desfazer o casamento da filha com Fernando, e este não seria meu marido. Como lhe havemos de pagar tamanho benefício? Disse o moço comovido. Sendo feliz, respondeu Aurélia. Basta-me ser tanto como a senhora. Como eu? Sim, não é tão feliz? Muito, como não pode imaginar. Aurélia serviu de madrinha a Adelaide e Seixas foi obrigado a assistir a esse casamento que desdobrava-lhe, por assim dizer, diante dos olhos, um passado a que ele, em vão, tentava subtrair-se. Ali estavam juntas, diante do altar, 2 mulheres, a quem ele traíra sucessivamente, e não arrebatado da paixão, mas seduzido pelo interesse. Quando, absorto em suas cogitações, abandonava-se à melancolia daquelas reminiscências, Aurélia, que se aproximara, murmurou-lhe ao ouvido: Mostre-se alegre. Quero que todos, mas principalmente esta mulher, acreditem que sou feliz e muito. O senhor deve-me ao menos essa ridícula satisfação em troca do que roubou-me. Tomando o braço de Seixas e reclinando-se com esse voluptuoso orgulho da mulher que se rende a um imenso amor, dirigiu-se à porta da igreja onde a esperava o seu carro. Nesse momento, como durante a noite em casa do Amaral, não houve quem não invejasse a felicidade do par formoso que Deus havia acumulado de todos os dons, de formosura, de graça, de mocidade, de amor, de saúde e de riqueza. Tinham tudo isso e não passavam de 2 infelizes. Essa festa alegre e aparatosa, ninguém imaginava que suplício era para essas 2 almas que estavam queimando-se nas luzes da sala e dilacerando-se nos sorrisos que desfolhavam dos lábios. No dia seguinte, domingo, Aurélia deixou-se ficar em seu aposento e até quarta-feira não viu o marido. Nem Dona Firmina, nem os Fâmulos desconfiaram do fato, embora suspeitassem de algum estremecimento entre os noivos. Como nessas ocasiões, o marido e a mulher encerravam-se cada um de seu lado, as pessoas da casa, ignorantes do interdito a que fora condenada a câmara nupcial, presumiam que eles se correspondessem por essa comunicação interior. Estas esquivanças de Aurélia repetiram-se muitas vezes daí em diante. Seixas percebeu que ela o evitava e desconfiou que sua presença começasse a importuná-la. Não se enganava. Desde que a moça não achava mais em si a irritação e o sarcasmo em que a princípio se deleitava seu coração, a aproximação do marido a oprimia. Seixas não a contrariava.
conservando-se em casa ao alcance da voz e ao aceno da mulher, poupava-lhe o desgosto de o ver. Entrava isso na resolução que havia tomado, mas não era sem grande esforço e luta acérrima que obtinha de si permanecer ao lado dessa mulher para a qual se havia tornado, ele o sentia, verdadeiro flagelo. Uma razão poderosa o retinha, devemos supor, e tão forte que subjugava a todo o instante a revolta de seus brios, magoados pela aversão cheia de desdém da qual era alvo. Desse tempo data a agitação em que elaborou ele à busca de um recurso para subtrair-se à terrível colisão. Todas as ideias que lhe sugeria seu espírito alvoroçado, ele as aceitava com sofreguidão, para logo as rejeitar com desânimo. Afinal, decidiu-se. Antes de ir à repartição, procurou Lemos, com quem só de passagem se encontrara depois do casamento. O velho recebeu-o com seu modo folgazão. Que honraria, meu amigo! Esta pobre casa não o merecia. Tinha necessidade de falar-lhe, respondeu Seixas. O velhinho piscou os olhos. Ele adivinhara que o moço não o tinha procurado àquela hora para fazer-lhe uma visita de cortesia. Desejava consultá-lo, continuou Seixas, hesitando. Consta-me que as apólices vão baixar consideravelmente e que seria um bom negócio vendê-las neste momento para comprá-las mais tarde, talvez daqui a 2 meses. Não é mal, porém há outro melhor neste momento, disse Lemos. Qual? Vender libras esterlinas. Não as possuo. Isso não impede. Não entendo. Venda a entregar no fim do mês, pelo preço de 12 réis. Nesse tempo, elas baixam a 10 réis com certeza e o senhor ganha em 15 dias, sem despender R$1. Uns contos de réis que não fazem mal a ninguém. Agora compreendo. 10.000 libras deixariam 20 contos. E se ao contrário subirem, perde a diferença. Aí está o risco. Só há um meio de ganhar sem risco, é o de não pagar. Seixas despediu-se apesar das instâncias de Lemos, que desejava levá-lo à Praça do Comércio. Nesse mesmo dia encontrou Abreu, que depois de ter esbanjado a herança, dera em jogador e vivia, segundo era fama, da banca. Pela conversa que tiveram os dois, ficou o marido de Aurélia sabendo a rua e o número de uma casa onde todas as noites havia reunião plena dos amantes da roleta. Nessa noite, Seixas saiu furtivamente de casa e, chamando um tílburi, dirigiu-se para a cidade. Quando, porém, transpunha o limiar da porta por onde se penetrava na cova do Caco, tomou tal horror que deitou a fugir pela rua e não parou senão em casa. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!